Olá, povo de Deus, tudo bem com vocês? Mais um dia do nosso Super Ano Bíblico e vamos direto ao ponto. Hoje estamos chamando a atenção para o capítulo 1 em especial do livro de Romanos, mas é claro que o texto de hoje envolve o capítulo 1, capítulo 2 de Romanos, bem como o capítulo 15 do livro de Atos, que envolve o concílio dos discípulos em Jerusalém, onde o debate principal foi sobre o assunto da circuncisão e o envolvimento dos gentios na pregação do evangelho. E ali a argumentação de Paulo e de Pedro foi algo muito interessante para definir o rumo da igreja. É isso daí, é em reunião, conversando, que a gente se entende, desde que essa reunião seja dirigida pelo Espírito do Senhor. Você concorda com isso? Agora, a nossa atenção se volta em especial para o capítulo 1 de Romanos. E, gente, pensa num capítulo poderoso. Aliás, a carta de Paulo aos Romanos é algo essencial para a compreensão do plano da salvação, da justificação pela fé. Eu chamo a sua atenção inicialmente para o verso 16, quando Paulo declara: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação. Isso aqui tem uma conotação muito especial, tendo em vista os dias de Paulo, porque o cristianismo era tido como uma religião da vergonha. Por quê? Porque era uma vergonha acreditar que o seu Deus é alguém que morreu na cruz. Tanto é que a primeira gravura que se publica acerca de Cristo, que envolve ali a década de 60 depois de Cristo, é a figura de um homem pendurado na cruz com a cabeça de um burro. E a sátira era a seguinte: tem que ser muito burro para acreditar que o rei do universo está pendurado numa cruz, que o Criador, o Deus Todo-Poderoso, está pendurado numa cruz, que é um objeto, um instrumento de vergonha e maldição. E Paulo diz: eu não me envergonho do evangelho. E ele explica por que ele não se envergonha do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A mensagem da cruz parece loucura, mas na verdade, de fato, é o poder de Deus para aquele que acredita. E aí, você acha a cruz uma loucura ou uma verdade plena a ser aceita? Nos dias de Cristo, funcionava como uma espécie de vergonha que os cristãos tinham que encarar se quisessem assumir a fé. E hoje você muitas vezes é dominado por um constrangimento que a fé lhe produz em função da necessidade de algum posicionamento diante de alguma situação. Você está disposto a enfrentar qualquer tipo de constrangimento por amor a Jesus? Espero que sim, porque ele enfrentou todo o constrangimento por amor a cada um de nós. Paulo continua sua argumentação dizendo que é o poder de Deus. A palavra aqui é dinamis, explode a vida para reconstruí-la completamente. Deus tem essa capacidade de fazer tudo de novo. É como o oleiro que pega o vaso em suas mãos, o barro em suas mãos, ou mesmo o vaso, no nosso caso, que já estamos prontos, e ele nos quebra e nos reconstrói, destrói para fazer de novo, novas criaturas. Arranca o coração de pedra, coloca o coração de carne. Qual foi a analogia que tornou mais fácil para você a compreensão do aspecto transformador de Jesus em nossa vida? Você segue adiante e este capítulo ele é muito contundente, porque o versículo 20 em diante, Paulo joga duro. Olha só o que ele diz: porque as coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto seu eterno poder como também a sua divindade, se entendem claramente, se veem pelas coisas que são criadas. A criação é o vislumbre claro e indiscutível do poder de Deus. Somente alguém extraordinário seria capaz de fazer o que temos ao nosso redor, e por mais deteriorada que esteja a natureza, ela ainda é algo extraordinário que exibe de fato o poder do Criador. E claramente diz Paulo que é possível se compreender o poder de Deus através das coisas que são criadas por ele. E isso é alguma coisa garantida de modo inexcusável. Não há teoria de explosão que justifique uma natureza tão complexa, um ser humano tão complexo. Ninguém poderia ter vindo de um acidente com uma complexidade tão grande. Um acidente gera um caos, não gera uma obra-prima assombrosamente maravilhosa, como diz Davi em sua descrição, como diz o salmista. E olha, o grande ponto nevrálgico que nós encontramos aqui
é exatamente a continuidade do discurso de Paulo de pessoas que se acham sábias por negar a natureza como evidência de um Deus criador e, na verdade, são caracterizados pelos céus como loucos, diz o verso 22. E aí, no seu estágio máximo de loucura, porque acreditam não haver um criador, não há uma referência, não há a quem prestar conta, não há a quem prestar obediência, cada um é dono de si mesmo, é Deus de si mesmo, e o resultado, quando eu tiro o Criador de cena, a criatura enlouquece. E olha a loucura que a criatura comete. O verso 23 diz assim: mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança à imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Então você deixa de adorar um Deus extraordinário para transformar criaturas como se estas fossem o Criador. Por isso o verso 24 diz que Deus os entregou às concupiscências dos seus corações, à imundície, para desonrar seus corpos entre si. Então a maldade do mundo se espalha, se desencadeia por um único motivo: deixaram de reconhecer o Criador, sem referência. O Criador determinou macho e fêmea, homem e mulher, casamento, sábado. Se não há Criador, vai para a lata do lixo casamento, vai para a lata do lixo sexualidade definida no gênero masculino e feminino. Se não há Criador, vai para a lata do lixo sábado como dia de criação e de redenção. Enfim, se perdemos o referencial do Criador, Satanás toma conta e tudo se transforma num caos gerenciado pelo próprio ser humano, que deixa de ser a imagem de Deus e se transforma em bestial, demoníaco. Você percebe que o verso 26, eles são tomados pelas suas paixões infames, porque até a natureza das suas mulheres mudaram o uso natural, o contrário à natureza, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural que está contrário à natureza, e semelhantemente os homens, deixando o uso natural de mulher, se inflamaram com suas sensualidades uns para com os outros. E olha o que diz Paulo: homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. Relacionamento de mulher com mulher e de homem com homem é, de acordo com Paulo, escrito na palavra, resultado do distanciamento de Deus, resultado da exclusão de Deus como referência daquele que é o nosso Criador, porque ele determinou homem e mulher, e se não há o Criador, se não há Deus como referência, os homens fazem o que quer, sem achar que estão cometendo problema algum, porque Deus não é mais a referência. E Paulo é muito contundente, muito firme nesse aspecto, e ele diz que o verso 28, como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Ou seja, estamos verificando a declaração bíblica da prática homem com homem, mulher com mulher, como algo que não convém, como algo que é um resultado de um sentimento perverso e de distanciamento de Deus, afirma o verso 28. Eis a Bíblia do jeito como ela está. Não se trata de ser homofóbico, não se trata de ser nada disso. Se trata apenas de esclarecer o que está escrito na Bíblia. Não importa a escolha sexual das pessoas, temos que respeitá-las, amá-las, tratá-las bem, porque assim é o nosso dever como cristãos e como seres humanos que somos. Tratar a todos com respeito e dignidade, independente das escolhas que façam. Mas uma coisa é tratar a pessoa bem, e outra coisa é concordar com a prática que, pela Bíblia, em Romanos 1, está evidentemente em oposição à orientação divina. A palavra é o nosso guia de regra, de fé e prática. Não é o que a gente acha, é o claro, assim diz o Senhor. É aquilo que está escrito, caso contrário, perdemos a nossa referência e, consequentemente, nos tornaremos escravos de nossas próprias paixões. E se a minha paixão rege a minha verdade, cada um tem a sua própria verdade, porque cada um tem a sua própria paixão. E qual é o referencial, então? Para onde iremos? Vamos viver igual nos dias dos juízes. Não havia lei em Israel, cada um fazia o que bem entendia, o resultado, o caos completo e absoluto. Temos uma regra de fé e prática, a palavra, temos um Criador, o Senhor. Ele determina as coisas e não é do jeito que eu quero, é do jeito que ele orienta. E dentre as orientações, amemos uns aos outros, e dentre as orientações,
que seja claro, assim diz o Senhor. Um grande abraço, graça e paz. Amanhã tem mais a continuidade do nosso ano bíblico. Um beijo no seu coração, comente, compartilha, deixa Deus te usar.